tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso terceiro encontro, em que nós discutiremos o nosso tema a respeito da despesa pública. Eu sou o professor Leonardo Bandeira e nós vamos juntos desvendar esse tema. Nós vamos então estudar o conceito de despesa pública, suas classificações, os tipos de créditos, as etapas que compõem o ciclo da despesa pública, os procedimentos contábeis relacionados ao registro da despesa pública, bem como os temas de restos a pagar e de despesas de exercícios anteriores. Ao final deste módulo, esperamos então que você seja capaz de compreender o conceito e as classificações da despesa pública, de descrever também as etapas que compõem o ciclo da despesa pública, de aplicar os procedimentos contábeis e relacionados e também de compreender quais são os tipos de créditos orçamentários e também de entender o funcionamento e a sistemática dos restos a pagar e das despesas de exercícios anteriores. Estudando contabilidade aplicada ao setor público, nós já discutimos amplamente que este ramo da contabilidade ele gera informações a partir de três perspectivas, de três óticas, que são os aspectos orçamentários, patrimonial ou contábil e o fiscal e de controle. E nesses aspectos nós temos discutido bastante o aspecto orçamentário, porque o estudo da receita e da despesa pública se dá inicialmente a partir desse aspecto. E quando nós pensamos no orçamento público enquanto instrumento de planejamento, não há como não discutirmos os aspectos da receita e da despesa pública sobre essa ótica. Então, quando nós pensamos no orçamento como instrumento de planejamento, e isso para qualquer entidade, ele representa o fluxo de ingressos e também de aplicações de recursos para determinado período. Quando estudamos receita pública, nós identificamos que as receitas são os ingressos. Portanto, as despesas públicas vão se referir a essa aplicação de recursos. Então, para o setor público, é de vital importância, pois é na lei orçamentária que vai estar fixada a despesa pública que é autorizada para aquele exercício financeiro. Então, é importante compreender a despesa pública como essa saída de recursos, essa aplicação de recursos. E assim como a receita pública, as despesas estão tipificadas no artigo 35 da Lei nº 4.320, que diz que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. Todo o nosso estudo estará baseado no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, na seção que diz respeito ao estudo da despesa pública. Por definição, podemos concluir, portanto, que a despesa orçamentária pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos, enquanto as receitas públicas se referem aos ingressos, às entradas, as despesas se referem aos dispêndios, às saídas que são necessárias para o funcionamento e a manutenção dos serviços públicos prestados para a sociedade. Dessa forma, a despesa é toda transação que depende de autorização legislativa. E lá na lei orçamentária vai estar prevista toda a despesa que é autorizada para ser executada naquele exercício financeiro. A despesa ela é sempre consignada em forma de dotação orçamentária. Nós, para identificarmos quais despesas estão autorizadas na lei orçamentária, nós conseguimos identificá-las por meio das dotações orçamentárias que estão ali previstas na lei orçamentária para serem efetivadas. Então, os dispêndios orçamentários são as despesas orçamentárias. Assim como a receita, que confere-se ingressos orçamentários e extra-orçamentários, a despesa orçamentária também apresenta essa característica de existirem algumas saídas que são tidas como extra-orçamentários. O que são os dispêndios extra-orçamentários? Dispêndio extra-orçamentário é aquele que não consta na lei orçamentária anual, compreendendo então determinadas saídas de numerários, decorrência de depósitos, pagamento de restos a pagar, resgate de operações de créditos por antecipação de receita e recursos transitórios. Assim como as receitas orçamentárias, que se figuram como ingressos transitórios, dos quais o ente público é mero depositário,
as despesas públicas têm a mesma característica. Quando se ingressa esses ingressos temporários, eu reconheço como receita extra-orçamentária. E quando existe a saída, eu reconheço, então, como um dispêndio, uma saída extra-orçamentária. Então, por exemplo, se existe ali um depósito judicial ou o depósito de uma fiança, de uma caução, esse ingresso é uma receita extra-orçamentária, assim como a sua saída é um dispêndio extra-orçamentário. Compreendendo esse conceito, vamos avançar então para a classificação da despesa pública ou orçamentária. A despesa pública, ela se classifica em 4 classificações: classificação institucional, funcional, a classificação por estrutura programática e a classificação segundo a natureza, que é aquela classificação que confere à despesa pública uma codificação de natureza de acordo com o que prevê a Portaria Conjunta 103 de 2021. A classificação institucional é a classificação que reflete a estrutura de alocação dos créditos orçamentários e está estruturada em 2 níveis hierárquicos: o órgão orçamentário e a unidade orçamentária. A classificação institucional é uma classificação que classifica a despesa pública de acordo com a instituição a que ela está vinculada. É uma classificação que vai conferir à despesa pública uma vinculação institucional. Então, constitui-se unidade orçamentária, o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que serão consignadas as dotações próprias. Então, quando eu penso em órgão orçamentário, eu estou me referindo às repartições, à estrutura administrativa daquele ente público. Enquanto unidade orçamentária, eu me refiro aos serviços que compõem aquele órgão orçamentário ou aquela repartição que compõe a estrutura administrativa daquele ente. Os órgãos orçamentários, por sua vez, corresponde a esse agrupamento de unidades orçamentárias. A classificação institucional, portanto, ela vai considerar a estrutura administrativa daquele ente público, quais são os órgãos que compõem aquela administração e quais são as unidades orçamentárias que compõem cada órgão daquela administração. Cada ente público pode conferir uma estrutura de codificação para as suas despesas segundo a classificação institucional. No caso do governo federal, o código da classificação institucional é composto de 5 dígitos. Normalmente, os demais entes públicos seguem essa estrutura de codificação. Os 2 primeiros dígitos, eles são reservados à identificação do órgão, enquanto os demais dígitos referem-se à unidade orçamentária. Então, repetindo, nós temos 5 dígitos que classifica a despesa segundo a instituição, dos quais os 2 primeiros são reservados para identificar o órgão e os demais a unidade orçamentária. Não existe um ato formal que estabeleça, sendo definida no contexto da elaboração da própria lei orçamentária anual do ente federado, ou então no momento de abertura de crédito especial por cada ente da federação. No caso do governo federal, como nós discutimos, esses 5 códigos eles podem ser exemplificados da seguinte forma: o Ministério da Educação ele é o órgão representado pelo Código 26. O Ministério da Educação é um órgão que compõe a estrutura administrativa do governo federal. Dentro do Ministério da Educação existem diversas unidades orçamentárias que se referem aos serviços descentralizados do Ministério da Educação. Então, por exemplo, a Universidade Federal de Pernambuco ela é codificada com 26242, onde o 26 é a identificação do órgão, que é o Ministério da Educação, e 242 é a própria unidade orçamentária, no caso, a Universidade Federal de Pernambuco. O Ministério da Justiça e Segurança Pública é o Código 30. E, por exemplo, o Departamento de Polícia Rodoviária Federal é o Código 30107, onde o 30 representa o órgão, o Ministério da Justiça, e 107 o próprio Departamento de Polícia Rodoviária Federal. De igual modo, o Ministério de Transportes, o Código 39, e o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, 39252. Então, é uma forma também
de classificar a despesa segundo a instituição, segundo o órgão e as unidades orçamentárias a que aquela despesa pertence. Então, isso normalmente está definido na própria lei orçamentária de cada ente federado. Normalmente não tem uma portaria, uma regulamentação própria que define, mas isso está estabelecido na própria lei orçamentária de cada ente. E aí, para podermos consultarmos outras formas de utilização da classificação institucional, basta nós consultarmos os orçamentos dos entes federais, das quais nós tenhamos interesse em melhor conhecer. Mas lembrando que essa codificação é utilizada em cada ente da federação e é uma classificação que vai se referir à estrutura administrativa, ou seja, institucional de cada órgão. Vamos agora conhecer a classificação funcional. A classificação funcional é uma classificação que está relacionada, digamos assim, com a missão institucional daquele órgão orçamentário. Então, as classificações funcionais segregam as dotações orçamentárias em funções e subfunções, buscando responder basicamente à indagação: em que área de ação governamental a despesa será realizada. Então, está relacionada à função exercida por aquele órgão orçamentário. A atual classificação funcional foi instituída pela Portaria 42 de 99, do então Ministério do Orçamento e Gestão, e foi divulgada e atualizada pela Portaria 2520 de 2022. É composto de um rol de funções e subfunções pré-fixadas, que serve como agregador dos gastos públicos por área de ação governamental. Então, a despesa classificada segundo a função está relacionada com a missão, com a ação governamental de cada órgão governamental e também considera as 3 esferas de governo. Essa classificação, ela tem como aplicação comum e obrigatória, tanto no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal, quanto dos municípios, e permite a consolidação nacional dos gastos do setor público. Vamos avançar para compreender melhor a utilização dessa classificação de despesa. A classificação funcional ela também é representada por um código de 5 dígitos, onde os 2 primeiros se referem à função e os 3 seguintes à subfunção. Esses códigos funcionam como agregadores, ou seja, funcionam como códigos analíticos que congregam outras contas, outros códigos, e representam ali as áreas de atuação do setor público nas esferas legislativa, executiva e judiciária. O que é a função? A função é a missão institucional maior daquele órgão. Por exemplo, a função de cultura, educação, saúde, defesa, que está relacionada ali geralmente com os ministérios, as secretarias ligadas imediatamente ao executivo. Mas também podemos mencionar as funções legislativas, judiciárias, administrativas. São funções macros. Já a subfunção é um nível de agregação imediatamente inferior à função e deve evidenciar cada área de atuação governamental. Então, quando eu penso na função legislativa, eu tenho as subfunções que estão diretamente relacionadas a essa função. Vamos exemplificar. Aqui como exemplo, o código 01, que representa a função legislativa. Ele tem 2 subfunções. Os códigos 031, que representa a ação legislativa em si, e o código 032, que é a subfunção de controle externo. Exemplificando também a função 04 de administração. Nós temos a subfunção 121 de planejamento e orçamento, a função 124 de controle interno, a função 131 de comunicação social, dentre outros. Eu deixo aqui disponível um link para saber mais, para que você possa consultar outros exemplos de classificação funcional, onde você pode consultar as funções e suas respectivas subfunções de acordo com aquilo que dispõe a portaria que normatiza essa classificação. Já a classificação por estrutura programática é uma classificação de despesas que é estruturada em programas. Está muito relacionada à classificação adotada no Plano Plurianual. O Plano Plurianual é um instrumento de planejamento onde estão definidos os programas, as ações, os objetivos, as diretrizes de atuação governamental para um período de 4 anos.
E essa classificação de estrutura programática, que classifica a despesa de acordo com os programas, está muito relacionada com o PPA. Então, essa classificação é composta por programas e ações, que podem ser do tipo projeto, atividade ou operação especial, que nós vamos discutir mais adiante. Na esfera federal, as ações são desdobradas em subtítulos, que se referem ao localizador do próprio gasto. O objetivo é identificar, portanto, qual é a finalidade do gasto, os bens e serviços que dele resultam e os locais em que serão alocados os recursos. Esta classificação é composta por 12 dígitos. Do primeiro ao quarto, identifica o programa de ação governamental. Do quinto ao oitavo, as ações que vão ser desenvolvidas para se alcançar, digamos assim, para se implementar esse programa. E do nono ao 12º, o subtítulo, que é de uso facultativo. Conforme estabelece o artigo 3º da Portaria 42 de 99, que foi divulgada novamente em 2022, os entes da federação devem estabelecer em atos próprios suas estruturas de programa, códigos e identificação conforme previsto no PPA. Então, o PPA, normalmente, é que prevê, que define essa estrutura, essa classificação de estrutura programática, ou muitas vezes o próprio Manual Técnico de Orçamento do ente federado. O que são, então, os programas, as ações, atividades, projetos e operações especiais? Os PPAs eles vão trazer essa estrutura de despesas seguindo essa lógica programática. Toda a ação do governo ela está estruturada em forma de programas. Esses programas estão orientados para os objetivos estratégicos que estão definidos ali no próprio PPA. Então, a partir dos objetivos estratégicos que foi definido pela administração, de acordo com o planejamento de atuação governamental, se definem os programas de ação. E esses programas eles vão ser desenvolvidos em forma de ações. As ações são as operações que vão resultar em produtos ou serviços que contribuem para atender aos objetivos desse programa. São ações efetivas que vão ser realizadas para que o programa seja desenvolvido. Dentro de cada ação, estão previstas atividades, que são operações contínuas e permanentes, projetos, que são operações limitadas quanto ao tempo, da qual sempre se resulta um produto, e operações especiais, que são operações que não contribuem para a manutenção, expansão, aperfeiçoamento das ações do governo, mas que são necessárias para o cumprimento dessas ações. Vou apresentar alguns exemplos da utilização tanto da classificação de estrutura programática, quanto da utilização de programas, ações e essa distribuição aqui conceitual. Eu trouxe aqui o PPA da União para o período de 2024 a 2027. Eu escolhi aqui o órgão 26, Ministério da Educação, e o seguinte programa, o programa 511, que chama-se Educação Básica Democrática com Qualidade e Equidade. Esse é o programa. Dentro desse programa, existem diversas ações. E eu escolhi uma aqui para representar a utilização tanto do código quanto da estrutura conceitual. A ação 20RI, que se refere ao funcionamento das instituições federais de educação básica, ela tem o subtítulo de Funcionamento das instituições federais de educação básica no estado do Maranhão, um subtítulo. O código, portanto, dessa despesa é 5111, que é o programa, 20RI, que é a ação, e 0021, que se refere ao subtítulo. E lá no próprio PPA, informa que o produto, para se verificar o alcance dessas ações, são estudantes matriculados, que são medidos pela unidade, pela quantidade de estudantes matriculados, e a meta é 620. Então, essa é uma forma de se representar a utilização da classificação por estrutura programática. Outro exemplo que trago aqui, quanto à utilização da classificação por estrutura programática, é o PPA do Tocantins, também para o período de 2024 a 2027. Então, aqui o órgão Secretaria da Saúde, código 1, e o programa é o 1365 TO Cuidando da Saúde, um programa. Escolhi a ação 4541, que se refere a atendimento em saúde mental
e essa ação ela não tem subtítulo. Portanto, o código dela é 1365-4541-0000. A meta dessa ação tem como produto o atendimento de equipes pelo CAPS realizado, né? A unidade de 240 mil atendimentos. Então, o código dessa ação está definido conforme a estrutura programática do programa. Um outro exemplo da Universidade Estadual do Tocantins, que é o órgão 330. Recebam aqui o programa 1157, Educação Tecnológica, Profissional e Superior. A ação 4302 fomenta as atividades de pesquisa no Estado. O código, portanto, é o 1157-4302-0000, porque não tem subfunção. O produto são docentes e discentes em projeto de pesquisa e a meta são 250 unidades de docentes e discentes em projeto de pesquisa. Deixo também aqui o link em Saber Mais para que vocês possam consultar a utilização desse tipo de código, que é a classificação por estrutura programática, também no PPA do Estado. Nós vamos verificar agora a classificação da despesa orçamentária por natureza, que é muito similar à classificação da receita orçamentária segundo a natureza, conforme nós discutimos na aula anterior, que segue a determinação da Portaria Conjunta 103 de 2021. A classificação da despesa orçamentária segundo a natureza compõe-se de categoria econômica, grupo de natureza e elemento de despesa. O conjunto de informações que constitui a natureza da despesa orçamentária forma também um código estruturado, que agrega a categoria, o grupo, a modalidade de aplicação e o elemento. Essa estrutura deve ser observada na execução orçamentária de todos os entes da esfera de governo. Então, nós vamos estudar, aprofundar como que se dá a utilização dessa codificação, dessa classificação segundo a natureza da despesa orçamentária. Então, de acordo com o artigo 5º da Portaria Conjunta 163 de 2001, que foi divulgada pela Portaria 103 de 2021, que nós temos estudado, a estrutura da natureza da despesa, que deve ser observada na execução orçamentária de todas as esferas do governo, é estruturada também em um código de 8 dígitos, que é definido da seguinte forma. O primeiro dígito, representado aqui pela letra C, a categoria econômica. O segundo dígito, o grupo de natureza da despesa. O terceiro e o quarto, a modalidade de aplicação. Quinto e sexto, elemento de despesa. Sétimo e oitavo, o desdobramento facultativo do elemento da despesa. Então, nós vamos estudar agora cada uma dessas representações, né, desses dígitos que compõem a classificação da despesa segundo a natureza. Vamos iniciar, então, aqui discutindo a categoria econômica, que é o primeiro dígito do código em relação à classificação por natureza. O artigo 12 da Lei nº 4.320 classifica a despesa orçamentária, assim como a receita orçamentária, em duas categorias econômicas, despesa corrente e despesa de capital. Você deve recordar que a receita pública, ela também tem essa classificação por categoria econômica e também se dá em receita corrente e receita de capital. A despesa pública ela também se apresenta assim. Então, nós teremos o código 3 para a despesa corrente e o código 4 para a despesa de capital. Vamos avançar e compreender esses conceitos. A codificação correspondente, então, é 3. Despesa corrente. Classifica-se, nessa categoria, todas as despesas que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. E aí, para compreender esse conceito, é importante entender o que é um bem de capital. O bem de capital é normalmente um bem de longo prazo, um bem que vai ser agregado à constituição e à formação do patrimônio do poder público. É importante entender que as despesas correntes são despesas de manutenção, são despesas correntes de fato, são despesas ali que estão relacionadas à operação cotidiana, ordinária da própria administração pública, como as despesas com pessoal, as despesas com manutenção, as despesas com materiais ordinários, etc. É importante entender que são despesas que não estão relacionadas, aliás, com a formação ou aquisição de bens de capital com bens de duração permanente, de longo prazo, que venha a gerar constituição ou aumento de patrimônio.
As despesas de capital, portanto, classificam-se assim aquelas que contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital, como é o caso da aquisição de bens de durabilidade, permanentes, de longo prazo. As despesas orçamentárias de capital mantêm uma correlação com o registro de incorporação de ativos imobilizados, intangíveis ou investimentos. Então, se esse bem de capital ele é um bem que vai ser registrado, dizer, imobilizado, como é o caso de prédios, instalações, veículos, maquinários, móveis e imóveis, ou o caso de bens intangíveis, como o caso de licenças, marcas, softwares, ou investimentos, como o caso de participação em outras sociedades, aquisição de obras de arte para fim de investimento, títulos de dívida para investimento. Esses são casos de bens de capital. Esses bens, eles são reconhecidos como bens que agregam valor, que aumentam o patrimônio do poder público e também são bens de longo prazo ou permanente. Então é importante entender que se esses bens se eles são adquiridos, eles são reconhecidos como despesa de capital. E aí, portanto, é importante compreender essa diferenciação para compreender a própria diferenciação da classificação em relação a essa categoria econômica. O segundo dígito, portanto, que classifica a despesa em relação à natureza, é o grupo. Esse código que representa o grupo é um agregador de elementos de despesa orçamentária com as mesmas características quanto ao objeto de gasto. O grupo podem ser 6, que são identificados pelos códigos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, nós podemos ter o grupo 1, pessoal e encargos sociais. 2, juros e encargos da dívida. 3, outras despesas correntes. 4, investimentos. 5, inversões financeiras. 6, amortização da dívida. O que pode ser registrado ali? Né? A parte 1, que trata dos procedimentos contábeis orçamentários do NCASP, lá na seção 4, eu indico a consulta, vai detalhar as origens e espécies da despesa em relação a esses grupos. Né? Por exemplo, o que pode ser registrado, o que seriam os gastos com pessoal e encargos sociais? São todas as despesas orçamentárias com pessoal, seja pessoal ativo, inativo, pensionista e qualquer espécie remuneratória. Então, qualquer gasto com pessoal, inclusive os encargos sociais, seja de pessoal ativo, inativo ou pensionista, e as indenizações, as questões remuneratórias, são registradas como pessoal em encargos sociais no grupo de natureza 1. No grupo de natureza 2, onde são juros e encargos da dívida, são despesas com pagamento de juros, comissões e outros encargos relacionados a operações de crédito. Então, aqui são essencialmente as despesas financeiras. Então, juros, comissões e outros encargos de operações de créditos são registrados aqui no grupo 2. Outras despesas correntes orçamentárias são registradas, por exemplo, material de consumo, pagamento de diárias, contribuições e outras despesas que são correntes, mas que não são classificáveis nos grupos 1 e 2, por exemplo. Já em investimentos, que aí já podem se configurar as despesas de capital, são despesas orçamentárias com software, com planejamento, execução de obras, aquisição de instalações, equipamentos, enfim, material permanente. Né? Os investimentos são os gastos com material permanente, esses exemplos que eu tratei, obras, softwares e outros recursos permanentes. As inversões financeiras são despesas orçamentárias com aquisição de imóveis ou bens de capital que já estão em utilização. Lembra daquela diferenciação que nós tratamos na nossa aula anterior? O investimento são os gastos com recursos novos. Tá? É quando aquilo gera acréscimo no patrimônio público. E inversões são recursos que já existem, já estão em utilização e não geram acréscimo, aumento no patrimônio público. Então, as inversões são aquisições ou melhorias em bens de capital que já estão em utilização ou aquisição de títulos de empresas também que já estejam constituídas. Amortizações da dívida, portanto, são despesas orçamentárias com pagamento ou então refinanciamento do principal e atualizações monetária ou cambial de dívida pública interna e externa. Então, a amortização da dívida são as despesas com amortizações e pagamentos de juros e principal
de dívidas que o poder público venha a ter com o mercado interno e externo. Então, essas são as despesas de acordo com o grupo, que classifica de acordo com o código 2, né? O segundo dígito do código de classificação, segundo a natureza. Os dígitos 3 e 4, ali do código de classificação segundo a natureza, representam a modalidade de aplicação. É uma lista mais extensa. Nós temos 2 categorias, nós temos 6 grupos, mas nós temos 31 modalidades de aplicação. Então, trata-se de informações gerenciais que têm por finalidade indicar se os recursos são aplicados diretamente por órgãos ou entidades no âmbito da mesma esfera de governo ou por outro ente da federação. Então, está relacionada com a modalidade da aplicação. Qual órgão ou qual entidade está aplicando aquele recurso. Ou seja, indica se os recursos são aplicados diretamente por quem detém o crédito ou se vai ser aplicado mediante transferência para entidades públicas ou privadas. Vamos ver alguns exemplos que nós trouxemos aqui. Por exemplo, o código 20 indica recursos transferidos à União. Né? O código 67, execução de contratos de parceria público-privada. Então, indica qual é a modalidade de aplicação daquele recurso. O código 40, transferência a municípios. E o código 30, transferência a estados e ao Distrito Federal. Então, esses 31 códigos vão indicar por quem está sendo gasto, né? Por quem está sendo aplicado aquele recurso. Aqui a continuidade da aplicação desses códigos. 90, por exemplo, aplicação direta, 80, transferências ao exterior, entre outras codificações que nós podemos identificar aqui destacadas e também mencionadas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. E nós vamos discutir adiante os elementos da despesa. Os elementos da despesa têm por finalidade identificar os objetos do gasto, como, por exemplo, vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias, material de consumo, já é a especificação mais detalhada, de forma bem mais direta, da despesa que está sendo executada. Então, material de consumo, serviços de terceiros prestados sob qualquer forma, subvenções sociais, etc. A descrição dos elementos pode não contemplar todas as despesas a eles inerentes, sendo em alguns casos apenas exemplificativos. A parte 1 de procedimentos contábeis orçamentários do MCASP, na seção 4, que trata da despesa orçamentária, detalha cada um desses elementos, porque são 84 códigos e todos estão explicados no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, e eu motivo você a consultá-lo e compreender cada um desses 84 códigos que detalha cada um dos elementos específicos de despesa pública. E lembrando que os elementos de despesa estão relacionados com aqueles grupos, aqueles 6 grupos que nós estudamos. Vamos trazer aqui alguns exemplos, mas é importante que essa consulta ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público seja realizada para que você conheça todos os 84 códigos e entenda o que é, de fato, o elemento de despesa. Então, para o grupo 1, pessoal e encargos sociais, nós temos ali o elemento 1, que trata de aposentadorias, o grupo 3, que trata de pensões, o grupo 4, contratação por tempo determinado, e outros exemplos. Para o grupo 2, que são juros e encargos da dívida, nós temos ali os elementos 21, juros sobre a dívida por contrato, o 23, que são juros, deságios, descontos, 24, outros encargos sobre a dívida, dentre outros exemplos que podem ser consultados ali no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, na seção 4, onde trata dos elementos de despesa. Mas é importante entender isso, são especificações dos grupos. Nós temos os 6 grupos e para cada grupo os seus desdobramentos específicos às despesas em elementos. Por fim, para concluirmos a parte de classificação de despesa orçamentária, vamos estudar os 2 últimos dígitos do código de natureza, que é o desdobramento facultativo. Como o próprio nome já fala, são códigos de uso facultativo, cada ente regulamenta e uma utilização para atender às necessidades específicas de cada ente, não tem um rol, uma lista de códigos possíveis, porque cada ente vai regulamentar conforme a sua necessidade e conforme a sua faculdade.
Conforme a necessidade de escrituração contábil e controle da execução orçamentária, fica facultado por parte de cada ente o desdobramento dos elementos da despesa. Aqueles elementos que nós discutimos, eles podem ser ainda mais detalhados, conforme a necessidade de cada ente. Quando não houver essa necessidade, a escolha desse desdobramento, utiliza-se os códigos 00 ao final do código de classificação. Vou trazer um exemplo da utilização da classificação por natureza. Vejamos aqui a despesa 31309900. Então, nós temos o 3, que representa a categoria econômica, portanto, despesa corrente. O 1, que indica o grupo da natureza, nesse caso é pessoal e encargos. 30, que representa a modalidade de aplicação, nesse caso é uma transferência a estados e ao Distrito Federal. E 41, que é o elemento da despesa, para um caso para um gasto com contribuições. Esse é um caso em que o gasto com contribuições, ou seja, o elemento de despesa com contribuições, não foi desdobrado, utilizou-se o código 00. Então, cada ente utiliza conforme a necessidade. Deixa aqui o link em Saiba Mais para que você possa consultar a portaria e identificar o uso dessa codificação conforme a classificação da despesa de acordo com a natureza. Vamos avançar. Nós vamos discutir agora a temática dos créditos orçamentários. É importante entender que, quando o Legislativo autoriza a execução orçamentária, ou seja, aprova a proposta orçamentária, aqueles créditos que constam na lei orçamentária aprovada são chamados de créditos orçamentários iniciais, ou simplesmente crédito orçamentário. Mas podem haver a necessidade de adicionar novos créditos durante o processo de execução orçamentária. E é isso que nós vamos discutir aqui na nossa aula agora. Então, a autorização legislativa para a realização da despesa se constitui em crédito orçamentário. E esses créditos podem ser inicial ou adicional. O crédito inicial, como eu falei agora há pouco, se entende sendo aquele aprovado na lei orçamentária inicialmente, na lei orçamentária anual. Lá dos orçamentos fiscais, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimentos. Então, aquele crédito aprovado inicialmente, lá na aprovação da lei orçamentária, é chamado de crédito orçamentário inicial. Contudo, o orçamento anual ele pode ser alterado durante o seu processo de execução. E aí nós chamamos essas alterações de créditos adicionais. Por crédito adicional, entende-se, portanto, as autorizações de despesas não computadas ou insuficientes dotadas na lei orçamentária. Então, crédito adicional são aqueles créditos que são autorizados a serem adicionados na lei orçamentária. Então, eles não foram computados inicialmente ou foram previstos de forma insuficientes e foram agora adicionados, autorizados na lei orçamentária. Vamos identificar quais são os tipos de créditos adicionais previstos na legislação e que são passíveis de serem autorizados a serem compostos na lei orçamentária. Conforme o artigo 41 da Lei nº 4.320, os créditos adicionais são classificados em suplementares, especiais e extraordinários. O crédito suplementar ele é destinado a reforçar uma dotação orçamentária que foi prevista inicialmente. Então, ele funciona como um reforço. Ele é um suplemento a um crédito inicial que já existe. Funciona como um suplemento a uma dotação orçamentária que foi prevista de forma insuficiente. Esse é mais claro, mais fácil de se compreender. É uma previsão inicial que foi feita de forma insuficiente e se faz, portanto, um reforço, uma suplementação de crédito na lei orçamentária. O crédito especial ele é destinado a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Então, percebo que, nesse caso, o do crédito especial, não existe dotação orçamentária prevista inicialmente na lei orçamentária. Mas essa previsão também não teve como origem uma excepcionalidade. São despesas que são necessárias, mas elas também não se determinam ou tiveram a sua origem a partir de uma urgência, de uma imprevisão,
ou de uma excepcionalidade, como o caso do crédito extraordinário. Então, são despesas necessárias naquele momento, que não foram previstas inicialmente, não existem dotações orçamentárias para ela na previsão inicial, e se constitui uma nova dotação orçamentária para aquela despesa. Funciona como um crédito especial, um crédito novo. Já o crédito adicional extraordinário, ele também é um tipo de crédito para o qual não havia dotação orçamentária no início. Contudo, são para despesas urgentes e imprevistas, como caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. São casos realmente excepcionais, imprevisíveis, das quais não se esperasse que ocorresse, que gerasse aquele impacto orçamentário. Então, repetindo, o suplementar já existe o crédito inicial, ele só foi previsto de forma insuficiente e precisa de um reforço. Especial e extraordinário não tem uma dotação orçamentária inicialmente prevista. A diferença é que o especial são despesas comuns, ordinárias, não é uma excepcionalidade que está nos ocorrendo, mas o extraordinário sim. São créditos necessários para atender necessidades urgentes e imprevistas oriundos de guerra, comoção ou calamidade pública. No caso dos créditos suplementares e especiais, de acordo com a Lei nº 4.320, eles serão abertos por decretos do Poder Executivo, mas isso depende de prévia autorização legislativa. Geralmente, a própria lei orçamentária anual pode prever essa autorização legislativa, necessitando, portanto, da existência de recursos disponíveis e precedida de exposição justificada. Quais são as fontes, ou seja, quais recursos são considerados disponíveis para a abertura de crédito suplementar? O superávit financeiro, que foi aprovado no exercício anterior, os provenientes de excesso de arrecadação, os resultantes de anulação parcial ou total de uma dotação orçamentária ou de créditos adicionais e o produto de operações de créditos autorizadas. Então, esses recursos são possíveis de serem utilizados, ou seja, eles estão disponíveis para fins de abertura de créditos suplementares. E é importante compreender essas questões relacionadas aos créditos, porque eles impactam o orçamento e, portanto, impactam o registro da despesa pela contabilidade. Tendo compreendido, então, o conceito de despesa pública, a sua classificação e também os aspectos relacionados aos créditos orçamentários, nós vamos entender como que se dá agora as etapas ou o ciclo da despesa orçamentária. Isso antes de estudar os registros e os procedimentos relacionados à despesa pública. As etapas da despesa orçamentária se dão em etapas que compõem o planejamento e as etapas que compõem a execução. O planejamento ele se inicia desde o processo de análise e formulação dos planos e ações governamentais que levam à fixação da despesa, a descentralização de créditos orçamentários, a programação orçamentária financeira e os processos de licitação e contratos. A fase de execução, que de acordo com a Lei nº 4.320, se dá ali em 3 etapas. O empenho, o em liquidação, que é um processo intermediário, liquidação e pagamento. Vamos compreender cada uma dessas etapas. Como mencionado, todo o planejamento do gasto público se dá desde a fixação até o processo licitatório. Na fixação da despesa é aquele momento em que toda a equipe de orçamento, os técnicos daquele ente público, após ter definido a estimativa da receita a ser arrecadada, define e fixa, portanto, a despesa a ser gasta. A fixação da despesa, portanto, refere-se aos limites de gastos que vão ser executados naquele exercício financeiro, instituídos nas leis orçamentárias com base nas receitas que já foram previstas a serem efetuados pelas entidades públicas. Então, após estimar a receita, se fixa a despesa que vai ser gasta naquele exercício. O processo de descentralização dos créditos orçamentários ocorre quando for efetuada movimentação de parte do orçamento.
para que outras unidades administrativas possam executar a despesa orçamentária. Então, isso funciona de modo a descentralizar os créditos orçamentários entre os órgãos e as unidades orçamentárias, de modo que se organizem os créditos orçamentários a toda a estrutura administrativa daquele poder, ou daquele ente público, melhor dizendo. A programação orçamentária ela é constante, toda a fase de planejamento, ela na verdade se dá em muitos momentos concomitante à execução. Consiste na compatibilização do fluxo de pagamentos com o fluxo de recebimentos. O fluxo de ingressos ele vai ocorrendo ao longo do exercício financeiro, mas pode ser que aqueles ingressos previstos na lei orçamentária sejam inferiores ou superiores aos previstos, né? Então, essa compatibilização precisa ser feita durante todo o exercício financeiro. Esse ajuste entre a despesa fixada e a receita que está sendo arrecadada, ela é necessária, porque eu posso não ter recurso suficiente para arcar com os gastos que foram previstos. Então, a programação orçamentária e financeira é feita de forma periódica, de modo a se compatibilizar o fluxo de entradas com o fluxo previsto de saídas. O processo de licitação, portanto, é um processo administrativo que objetiva, então, adquirir materiais, contratar obras e serviços, dentre outras especificações, mas a ideia central do processo de licitação é contratar fornecedores para oferecer produtos, prestar serviços, realizar concursos, alienações de bens, dentre outras finalidades do processo administrativo. Mas tudo isso faz parte do processo de planejamento da despesa pública. Essencialmente, a fase de fixação de despesas, mas todo esse processo compõe o planejamento e o alinhamento, a compatibilização da execução da despesa pública com a receita pública. Vamos então discutir melhor a fase de execução, conforme aquilo que prevê a Lei 4.320. Iniciando na fase de empenho, que é a primeira fase da execução. Empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou de implemento de condição. Consiste, portanto, na reserva de dotação orçamentária para um fim específico. O empenho será formalizado mediante a emissão de um documento denominado nota de empenho. O empenho é a vinculação da despesa ao orçamento. É quando se reconhece por competência que aquela despesa está comprometida, digamos assim, ou melhor, está comprometendo a dotação orçamentária. É um ato administrativo em que se vincula a despesa ao orçamento. Não necessariamente ela já foi paga, não necessariamente aqui ocorreu algum tipo de dispêndio, algum tipo de saída dos caixas, mas por competência já se reconhece que aquela despesa pertence àquele exercício financeiro e já comprometeu aquela dotação orçamentária. É uma vinculação, é reconhecer que aquela despesa já ocorreu por empenho. Na fase de liquidação, lembrando que a Lei 4.320 não prevê a fase em liquidação. A fase em liquidação foi inserida pelo Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. A Lei 4.320 prevê apenas empenho, liquidação e pagamento. O que é a fase em liquidação? O próprio PCASP, incluído dentro do MCASP, definiu que essa fase em liquidação é o registro contábil no patrimônio de acordo com a ocorrência do fato gerador. É uma vinculação da realização do fato gerador ao patrimônio pela liquidação e não pelo empenho. Empenha-se a despesa quando formaliza-se, por exemplo, o contrato, quando se inicia, por exemplo, ali a prestação do serviço ou fornecimento dos produtos. Já se compromete a dotação orçamentária, já se vincula ao orçamento. Quando esse contrato começa a ser executado, se inicia então a fase em liquidação. Então, não está liquidado, o contrato não está plenamente cumprido, assim digamos, né? Então, essa fase em liquidação é quando o contrato está sendo cumprido, quando aquela despesa está sendo realizada, está em processo de realização. É o que entende o MCASP. Já a Lei 4.320 entende que a liquidação
consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Então, quando o fornecedor já prestou os serviços e já forneceu os produtos correspondentes, emitiu as notas fiscais correspondentes, cumpriu com o contrato, se entende que aquela despesa está liquidada, a obrigação está cumprida. Então, a liquidação tem por objetivo apurar a origem e o objeto do que se deve pagar e qual é a importância exata a pagar e a quem se deve pagar a importância para se extinguir a obrigação. Então, a liquidação é a fase onde se reconhece que o contrato foi cumprido, a obrigação está atendida e se reconhece a quem deve se pagar, quanto deve se pagar para se extinguir aquela obrigação, para se efetivar sobre o aspecto financeiro aquela despesa. A última fase, portanto, da execução da despesa orçamentária é o pagamento, que consiste na entrega de numerário ao credor. Então, é a efetiva saída, o efetivo dispêndio de recursos financeiros dos caixas dos cofres públicos para o credor, aquele que prestou o serviço, que forneceu os produtos, enfim, aquele que cumpriu a obrigação. Efetiva-se, portanto, a regular liquidação da despesa com o pagamento. A Lei 4.320 define que a ordem de pagamento é o despacho exarado de autoridade competente determinando que a despesa liquidada seja paga. O pagamento, portanto, é muito claro, é a saída efetiva de recursos financeiros quitando, pagando uma obrigação. Para fins didáticos, vamos compreender melhor essas fases que nós discutimos, desde a fase de planejamento até a fase de execução da despesa pública. Então, nós vamos discutir essas 8 fases, trazendo aqui um exemplo didático. Então, fixação. Imagine, então, que era início de ano letivo e a Secretaria de Educação de um município fictício, chamado Vila Aprendiz, planejava garantir a alimentação escolar para os seus estudantes para o próximo exercício financeiro. A jornada, então, começa com o planejamento e a fixação da despesa, com base nas receitas que já foram previstas na Lei Orçamentária Anual. A Secretaria, então, fixou um limite para os gastos destinados à aquisição de alimentos para a merenda escolar. Então, trouxe aqui um exemplo bem específico para clarear, né, de forma didática essas fases. Então, a Secretaria sabe que precisa efetivar gastos com a merenda escolar. Para isso, já existe uma receita prevista na LOA, para o qual se tem esses ingressos ali já orçados e se prevê, então, uma despesa para esse gasto com merenda escolar. Isso é a fixação da despesa. Sabendo da necessidade de ação rápida e eficiente, a Secretaria decidiu descentralizar parte do orçamento para as escolas municipais. Então, descentralizou entre suas unidades. Essa movimentação financeira permite que as unidades escolares tenham autonomia para contratar fornecedores locais, desde que se respeitem as normas orçamentárias e administrativas e as devidas regulamentações próprias, né? Então, a descentralização é essa vinculação dos créditos às unidades a que pertence aquele órgão. Com a arrecadação municipal variando ao longo do ano, a equipe da Secretaria de Educação realizou a programação orçamentária e financeira, ajustando o fluxo de pagamento às projeções de arrecadação. Essa programação ocorre para o período normalmente de um ano de um exercício financeiro e é ajustado conforme os ingressos. Para garantir, então, essa aquisição, precisa-se realizar um processo de licitação. E aí, de maneira transparente, a Secretaria conduziu esse processo licitatório. Publicar um edital, definir critérios para a seleção de fornecedores que deveriam entregar produtos frescos e de qualidade. Após receber propostas, a comissão avaliou os preços, a qualidade e a capacidade dos fornecedores de atender às demandas do município e o fornecedor local, Alimentos Saudáveis, LTDA, foi o vencedor. Concluiu-se, então, a fase de planejamento para os gastos relacionados à merenda escolar da Secretaria de Educação desse município. Empenho. Com o fornecedor escolhido, foi então emitida a nota de empenho, conforme determina o artigo 58 da Lei 4.320. Claro que foi assinado também um contrato.
Esse documento formalizou a reserva da dotação orçamentária para a compra de frutas, legumes, arroz, feijão e outros itens que são necessários para a alimentação escolar. Assinou-se o contrato, conforme aquilo que se preveu em processo licitatório, e se empenhou a despesa, ou seja, vinculou-se às despesas que foram orçadas. A partir desse momento, a Secretaria assumiu a obrigação de pagamento. Assim que o fornecedor começa a entregar os alimentos, a Secretaria registra, isso seguindo ordem do MCASP, na fase em liquidação, os produtos recebidos, aquele contrato que está sendo cumprido. Esse registro contábil reconheceu a obrigação no patrimônio público, mesmo antes da liquidação formal, porque quando inicia-se o cumprimento do contrato, já se cria uma obrigação para o ente público. Por mais que a obrigação não foi finalizada, ela está pelo menos parcialmente cumprida, e esse processo em liquidação, assim entende o MCASP, já cria uma obrigação para o ente público. Na fase de liquidação, que é a etapa seguinte, a equipe da secretaria verifica, então, a entrega dos alimentos, confere as notas fiscais, os recibos e a qualidade dos produtos. E após confirmar que o fornecedor cumpriu integralmente suas obrigações, foi autorizada a liquidação, então, da despesa. Então, reconhece-se que tudo aquilo que estava previsto como obrigações contratuais foram atendidas, a obrigação está plenamente cumprida por parte do fornecedor. Por fim, com a despesa devidamente liquidada, foi autorizado o pagamento. A equipe financeira então emitiu um cheque nominal para a empresa, transferindo os recursos diretamente para a conta bancária do fornecedor. Com o pagamento concluído, o ciclo da despesa pública estava encerrado. Espero que com esse exemplo tenha ficado bem claro as fases que compõem o ciclo da receita pública sobre a ótica, aí, no caso da merenda escolar. Tendo então compreendido os ciclos da despesa orçamentária, vamos agora estudar sobre o registro da despesa orçamentária. E aí nós vamos recordar mais uma vez sobre o regime que é adotado na contabilidade aplicada ao setor público. No setor público, o regime orçamentário reconhece a despesa orçamentária no exercício financeiro da emissão do empenho e a receita pela arrecadação. Isso por conta do artigo 35 da Lei nº 4.320. É importante lembrar que sobre a ótica orçamentária, eu tenho receita orçamentária pelo regime de arrecadação e despesa orçamentária pelo regime de empenho. Mas, sobre a ótica patrimonial, adota-se o regime de competência. Bom, e aí em relação ao registro da despesa orçamentária, nós vamos realizar os seguintes registros sobre essa ótica. É importante lembrar aquilo que nós discutimos na aula sobre receita pública. O PCASP classifica as contas em 8 classes, onde as contas de número que começam com número ímpar, elas têm natureza devedora. Isso significa que, quando essas contas recebem um registro lançado a débito, elas têm o saldo delas aumentado. Do contrário, as contas cujo código inicial é um código de número par, elas têm natureza credora e os seus saldos aumentam quando recebem registros a crédito, certo? Então, vamos aqui. E lembrando que os códigos 1, 2, 3 e 4 são códigos patrimoniais, 5 e 6 orçamentários, 7 e 8 de controle. Para registro da natureza, aliás, registro da despesa no momento do empenho, nós vamos então debitar crédito disponível, creditar crédito empenhado a liquidar. Vamos debitar execução da disponibilidade de recursos e creditar DDR comprometida por empenho. Esse é o registro que se faz da despesa orçamentária no momento do seu empenho. Quando ocorre o fato gerador, ou seja, quando se inicia o processo de liquidação, isso já impacta o patrimônio de acordo com o MCASP. Então, nós vamos debitar a variação patrimonial diminutiva, ou seja, eu já reconheço a existência sobre a ótica patrimonial de uma despesa, e credito passivo circulante, já reconhecendo uma obrigação a pagar. Debito, portanto, o crédito empenhado a liquidar,
seu nome geral, uma obrigação ali a liquidar sob o aspecto do controle, e credito, crédito empenhado em liquidação. Então, percebam que, sobre a ótica contábil, o próprio início da prestação do serviço ou do fornecimento dos produtos confere fato gerador e isso já confere uma obrigação, um impacto no patrimônio. E aí, por fim, quando ocorre a liquidação efetiva, eu debito o crédito empenhado em liquidação e credito o crédito empenhado liquidado a pagar, porque agora existe uma obrigação também ali de saída de caixa. E para fim de controle, debita o comprometimento por empenho e credito o comprometimento por liquidação. E vocês vão perceber que os saldos, ao final, vão se manter igual, conforme aquilo que nós discutimos também na aula sobre receita pública. E para finalizar nossos estudos, nós vamos discutir agora os restos a pagar e as despesas de exercícios anteriores, que são aspectos complementares ao estudo da despesa orçamentária. O que são restos a pagar e como que eles se relacionam com a despesa orçamentária e como que eles impactam o orçamento? Os restos a pagar são todas as despesas que foram regularmente empenhadas do exercício atual ou anterior, mas que não foram pagas até 31 de dezembro do exercício financeiro vigente. Então, as despesas que são reconhecidas como restos a pagar são despesas que já passaram pela fase de empenho, já foram empenhadas, seja no exercício anterior ou no exercício atual, mas que não tiveram a sua fase de pagamento reconhecida até o último dia do exercício financeiro. Então, imagine qualquer despesa que passou pela fase de empenho, mas que não foi paga dentro do exercício financeiro correspondente ou posterior. Isso é reconhecido como restos a pagar. A continuidade dos estágios de execução dessas despesas ocorre no próximo exercício. Então, se eu tenho uma despesa que foi empenhada, liquidada, mas não paga nesse exercício, ela só será paga no exercício seguinte. Ou do contrário, uma despesa que foi apenas empenhada nesse exercício, ela só será liquidada e paga nos próximos exercícios. Então, é importante ter esse entendimento, porque eu posso ter despesas orçamentárias também dessa natureza, com esse reconhecimento, ou seja, como restos a pagar. Então, a continuidade dos estágios se dá no exercício seguinte, devendo ser controladas em contas de natureza de informação orçamentária específica. E aí eu tenho dois tipos de restos a pagar. Até me antecipei um pouco. Nós temos os processados, que são despesas empenhadas e liquidadas. E os não processados, que passaram apenas pela fase de empenho, não começou nem sequer a fase de liquidação. Vamos compreender melhor. Restos a pagar não processados, ou RPNP. Serão escritas em restos a pagar não processados as despesas que não foram liquidadas, mas elas foram empenhadas. Isso é importante deixar claro. Os restos a pagar são despesas empenhadas, mas aí não foram liquidadas, ou se foram liquidadas, não foram pagas. Nas seguintes condições: o serviço ou material contratado tenha sido prestado ou entregue e que se encontre em 31 de dezembro de cada exercício em fase de verificação do direito adquirido pelo credor, ou seja, está em liquidação, ou o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor estiver vigente, despesa liquidada. Então, ocorre nessas duas situações. Uma despesa que foi empenhada, mas a fase de liquidação não foi concluída. Já os restos a pagar processados são escritos como restos a pagar processados aquelas despesas já liquidadas, restando apenas a última fase, restando apenas o pagamento dentro do exercício financeiro. Ou seja, o serviço, a obra ou material foi prestado ou foi entregue, aceito pelo contratante, nos termos da Lei 4.320, mas não foi pago ainda. Tá? Para ficar ainda mais claro, nós temos aqui o diagrama que demonstra o seguinte: nós temos então os restos a pagar, que são despesas empenhadas, mas que não concluíram o seu ciclo dentro do exercício financeiro.
Então, ela pode estar liquidada, mas não ter sido paga. Ou pode ser que ela não tenha sido nem liquidada e nem paga. No caso dos restos a pagar não processados, elas não foram nem liquidadas e, portanto, não foram pagas. Resta concluir o processo de liquidação. E no caso de restos a pagar processados, são despesas já liquidadas, ou seja, serviços prestados, produtos entregues, já se verificou se confirmou o cumprimento da obrigação, mas o pagamento não foi efetivado. Eu trago aqui mais um demonstrativo que representa como que os restos a pagar se refletem nos exercícios seguintes. Tá? Então, eu tenho uma despesa que foi empenhada no exercício X1, certo? E liquidada no exercício X1. E aí, restos a pagar processados para o exercício seguinte, porque falta apenas o pagamento. No caso de restos a pagar que foi empenhado, né, não liquidado, eu posso ter não processados a liquidar ou não processados em liquidação do exercício seguinte, porque falta concluir a fase de liquidação. Então, posso ter esses dois casos e como que eles impactam o exercício seguinte. Lembrando que restos a pagar não impacta o orçamento, eu não prevejo restos a pagar no orçamento seguinte. Por quê? Restos a pagar é uma despesa já empenhada, portanto, ela já comprometeu a dotação orçamentária específica daquele orçamento, do exercício financeiro a que ela pertencia. O que falta é somente ali a liquidação, o pagamento ou ambos. Então, o impacto é apenas patrimonial sobre a ótica mesmo financeira, que impacta o patrimônio. Restos a pagar não impacta o orçamento do ano seguinte. Chegamos então ao nosso último tema, que trata das despesas de exercícios anteriores. Vamos identificar o que trata a lei e depois explicar um pouco sobre o conceito. São despesas cujos fatos geradores ocorreram em exercícios anteriores àqueles em que deva ocorrer o pagamento. Nós não podemos confundir com restos a pagar. Os restos a pagar, como o próprio nome nos apresenta, são despesas que já foram empenhadas, certo? São despesas que já tiveram a sua dotação orçamentária comprometida, restando apenas o pagamento, no caso dos processados, ou a liquidação, ou seja, a conclusão da obrigação do fornecedor, e o pagamento, no caso dos não processados. O que são, portanto, as despesas de exercícios anteriores? O artigo 37 da Lei 4.320 diz que as despesas de exercícios anteriores são despesas de exercícios já encerrados, para as quais o orçamento respectivo tinha crédito próprio, ou seja, o orçamento do exercício encerrado ao qual ela pertencia, tinha saldo suficiente para atendê-la e que poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento seguinte, discriminada por elemento, e que não se tenham processados na época própria, restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente. Então, eu posso ter três casos, assim, digamos, de despesas de exercícios anteriores. Tá? Primeiro é importante entender o que é a despesa de exercício anterior. É uma despesa cujo fato gerador ocorreu no exercício anterior e que não se tenha processado na época própria ou são restos a pagar com prescrição interrompida, ou são compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício. Vamos tentar explicar cada um desses. As despesas não processadas na época pode ocorrer quando o empenho original foi considerado inválido ou anulado no encerramento do exercício. É importante entender que as despesas de exercícios anteriores elas não foram empenhadas, certo? Porque se ela foi empenhada, ela pertence àquele próprio exercício, porque a dotação orçamentária já foi comprometida. Bom, pode ocorrer de o empenho ter acontecido, mas ter sido considerado inválido ou até mesmo anulado no encerramento do exercício. Contudo, o credor continuou cumprindo com sua obrigação dentro do prazo estabelecido. Então, esse é o primeiro caso, né? Quando a despesa que ocorreu no exercício anterior
não tenha sido processado na época própria. Aí isso acontece, o empenho foi considerado inválido ou foi anulado, mas o credor ainda cumpre com sua obrigação dentro do prazo estabelecido. Nós vamos explicar cada um desses no próximo slide, vamos exemplificar. No caso de restos a pagar com prescrição interrompida, são despesas cujos restos a pagar foram cancelados. Então, aqui acontece no caso de cancelamentos de restos a pagar, mas o credor ainda tem o seu direito válido, o direito de receber por aquele pagamento. No caso de compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício, acontece o seguinte, são obrigações que surgiram por força de lei, mas que só foram reconhecidas após o encerramento do exercício final. Vamos exemplificar no próximo slide, que fica mais claro. Então, para ficar ainda mais claro para nós, vamos reafirmar os conceitos trazidos e também trazer alguns exemplos. Lembrando que despesas de exercícios anteriores são despesas que não foram processadas na época, ou são restos a pagar com prescrição interrompida, ou ainda compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício. No caso de despesas não processadas na época, é importante entender que essas despesas ocorrem quando o compromisso original do ente público de cumprir com aquela obrigação, ele foi considerado inválido e anulado, ou não foi nem mesmo empenhado, pode acontecer, no encerramento do exercício fiscal. Porém, o credor, ou seja, o fornecedor, ele ainda cumpre com suas obrigações dentro do prazo previsto. Então, imagine um fornecedor, um prestador de serviço, cumprindo com suas obrigações, mas a obrigação do governo com aquele contrato não foi empenhada, ou se foi empenhado, foi considerado inválido ou foi anulado. E o governo tem que cumprir com essa obrigação, né? E aí, para o exercício posterior, essa despesa ingressa como uma despesa de exercício anterior. Imagine, então, que no ano anterior, um governo X contratou a aquisição de materiais permanentes, certo? Entretanto, em 31 de dezembro, entendeu-se que esse empenho não tinha sido realizado e esqueceram também de registrar essa despesa em restos a pagar não processados. No exercício atual, portanto, o fornecedor entrega o material que foi contratado, mas quando se verifica no orçamento, identifica-se que não há crédito empenhado nem restos a pagar registrado. Nesse caso, o que o governo deve se fazer? Reconhece a dívida, emite um novo compromisso para a despesa, realiza a liquidação e efetua o pagamento como dívida de exercício anterior, porque aquela dívida ela não foi empenhada no exercício anterior, ou teve seu empenho anulado ou inválido, mas essa obrigação precisa ser cumprida. Então, o contrato foi cumprido, os produtos foram entregues por esse fornecedor, o governo precisa arcar com essa obrigação. No caso de restos a pagar com prescrição interrompida, são despesas cuja inscrição como restos a pagar foi cancelada. Então, no exemplo anterior de despesas não processadas, não houve o registro em restos a pagar. Nesse caso, houve registro em restos a pagar, porém a sua prescrição foi interrompida, foi cancelada. Então, são despesas cuja inscrição em restos a pagar foi cancelada, mas o direito do credor ainda permanece válido. Isso significa que, mesmo após o cancelamento, o fornecedor pode cumprir sua obrigação e reativar o direito. Então, imagine o seguinte: em 31 de 12 do ano anterior, uma despesa foi inscrita como restos a pagar, certo? E no ano seguinte, o credor não solicitou o desbloqueio do recurso, né, referente a esse crédito, e o resto a pagar foi, portanto, cancelado. Entretanto, depois do cancelamento, o fornecedor cumpre com sua obrigação. Essa atitude, então, interrompe a prescrição do resto a pagar e reativa o direito de pagamento, né? Então, o que vai acontecer nesse caso? O governo precisa reconhecer a dívida, emitir um novo empenho e liquidar a despesa como dívida de exercício anterior. O outro caso é o caso de compromisso reconhecido já após o encerramento do exercício, que é o caso que abrange obrigações que surgem por força de lei, mas que são reconhecidas só após o encerramento do exercício fiscal. Então, imagine uma servidora que entra em licença maternidade no ano anterior,
mas não solicita o auxílio maternidade naquele período. Então, no exercício atual, quando ela retorna ao trabalho, ela faz a formalização do pedido do benefício de forma retroativa. Então, para regularizar a situação, o governo reconhece a dívida, empenha e liquida o valor devido e efetua o pagamento, assim como despesa de exercício anterior. Então, são exemplos que eu quero aqui trazer para vocês. É importante não confundir, é importante distinguir bem restos a pagar e despesa de exercício anterior. É importante compreender para poder entender como que as obrigações financeiras são gerenciadas. Enquanto os restos a pagar são obrigações empenhadas dentro do exercício financeiro, mas que não foram pagas até o término do exercício, as despesas de exercícios anteriores representam compromissos cujos fatos geradores ocorrem em exercícios anteriores, mas não possuem empenhos válidos. Então, o empenho ocorre em período diferente daquele em que ocorre o fato gerador. Essas são as distinções entre esses dois aspectos relacionados à despesa pública. Chegamos então ao final da nossa aula. Quero aqui revisar com vocês o que nós estudamos. Nós discutimos a definição de despesa pública, que nós a compreendemos como sendo as saídas, os dispêndios, as aplicações de recursos, essencialmente na manutenção da máquina pública e na prestação de serviços. As despesas são ali fixadas no orçamento público. Estudamos a classificação da despesa, que a classifica de acordo com as instituições, os órgãos e as unidades orçamentárias, de acordo com a função e subfunção desses órgãos, de acordo com a estrutura programática dos programas previstos essencialmente no PPA, e com a natureza, que é aquela classificação que é utilizada pela Portaria Conjunta 103 de 2021. Estudamos ainda os créditos orçamentários, entendendo o crédito inicial e os créditos adicionais que surgem após a aprovação da lei orçamentária. Estudamos ali o crédito suplementar, especial e extraordinário. Estudamos as etapas ou os ciclos da despesa orçamentária, como que se dá todo o ciclo de planejamento de execução. Estudamos o registro da despesa orçamentária sobre a ótica do orçamento e do patrimônio e discutimos sobre restos a pagar e despesas de exercícios anteriores. Quero motivar você a complementar seus estudos, acessando os materiais aqui indicados, especialmente aí os materiais de leitura, a Portaria Conjunta 103 de 2021, bem como as videoaulas aqui indicadas. Quero parabenizar você mais uma vez por ter concluído mais esta aula e chegado ao final da nossa discussão do terceiro tema, que tratamos dos procedimentos relacionados à despesa pública. Vejo você no próximo encontro, em que nós trataremos das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Vejo você lá.